Ah, Não sei porque não tá boa noite, Natasha. tudo bom. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá ouvindo também? Tô sim. Prazer conhecê-la, falar contigo, assim, de forma síncrona, né? Pelo menos a gente estava conversando já pelo WhatsApp, pelo Direct, Sim. mas aí, ao vivo e a cores, para todo mundo, vai ser bem melhor. Norte e sul. Norte-Sul, exatamente. O Aí tema da live tá o foi clima. bem pensado para isso. Tá quente o clima aí? Tá chovendo muito, né? Nessa última semana tivemos muitas chuvas, alagamentos. Sim, Pernambuco está vivendo uma situação triste, né? Com várias mortes e diversos desabrigados. sim, que E pena. hoje também está chovendo. Se cair a conexão, eu volto. Vou usar o 4G para isso. Sim. Aqui tá frio. Tá chovendo, Imagino. hein? Né? Tem umas chuvinhas aí, mas tá entrando o inverno. Uhum. Perfeito. Então, apresenta aí para quem chegou no teu perfil, se apresente, fala um pouquinho da sua carreira, Sim. como é sua vida acadêmica, sua vida de médica hoje aí em Novo Hamburgo. Fala um pouquinho da cidade, da região, para a gente se conhecer melhor. Então, eu sou Natasha, tá? Eu sou de Belém do Pará, na verdade, né? E aí fiz Uhum. toda a minha formação médica em Fortaleza, né? E vim fazer residência para cá para baixo, digamos assim. Comecei em Curitiba, que eu fiz pediatria no Pequeno Príncipe, né? E depois Uhum. cá para o Hospital de Clínicas para fazer neuro e depois fiz um fellow de eletro. E aí permaneci por aqui. Agora eu moro, tenho meu consultório aqui em Novo Hamburgo, que é uma região metropolitana. Não sei se tu conhece aqui, a região Porto Alegre. Conheço Caxias e a região de Caxias do Sul, que eu fui uma vez fazer a escola latino-americana de genética, Ai, que do legal. professor Roberto Giuliani, né? Sim, sim, ele é do Clínicas. E aí, Isso. e aí tá. Aí fiquei aqui na região mesmo metropolitana. E você aí no. Perfeito. Agora parafraseando Ariano Suassuna como um bom pernambucano, eu sou paraibano, eu nasci no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Cajazeiras, que hoje já não Ai, está tão eu conheço. pequena assim. Isso, é colado ao Ceará, onde você ali fez sua Tá. residência. E vim bem novinho ainda, criança, para João Pessoa, onde me graduei na Universidade Federal da Paraíba, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Fiz minha residência em pediatria também no mesmo local de graduação. E aí, entrei como pioneiro na turma de residência médica em neurologia pediátrica no Hospital Oswaldo Cruz. Foi a primeira turma. Durante um ano, eu e um colega fomos os R únicos e Nossa, trabalhar. aprendemos a tocar o serviço fazendo o papel de R1 e R2 Isso é da bom. neurologia infantil. Isso, e aí a residência me fixou aqui, né? Eu hoje moro em Jaboatão, mas trabalho em Recife, tenho um consultório onde faço atendimento presencial em Recife, mas já trabalhei também pelo Estado, no Hospital Barão de Lucena, pedi para sair, né, por questões pessoais, e também pelo SUS, trabalhei em Caruaru, que Ah, é o segundo polo médico daqui, sim, uma cidade que fica no Agreste, aqui. bem legal. Eu conheço só Recife. Sou apaixonada. Você veio para o Congresso Brasileiro que teve, antes da pandemia, acho que foi em 2019. Que foi. Foi em Recife, sim, foi aí que eu conheci. Sim, isso, Foi, pronto, olha aí. foi maravilhoso, gostei bastante. E quero voltar a sair. Conhecer a cidade, né? Porque eu só conheci nesse períodozinho do Do Congresso. Congresso. Aham. Mas gostei. Perfeito. Então fez todo sentido, assim, eu estava falando com minha esposa, que ela é de Brasília, né? Olha que E legal. eles falam que aqui o Nordeste é Norte. Aí eu disse, não. Eu É, falei de Norte a Sul para dar uma amplitude do problema, né? Que pega todo o país. é. Né? Falar em autismo é falar de um problema de saúde pública que está aí preocupando todos os gestores de saúde, né? Eu, Seja na saúde do SUS, como na saúde privada, né? e como está faltando política, né? Pública, política em convênio, né? Para dar uma assistência, né? A esses pacientes e a família, né? Uhum. E até carece de formação. Eu reconheço que, pelo menos na minha graduação, não falei em nenhum momento, não escutei
falar em nenhum momento sobre autismo. Sério? Eu só vi a entender a problemática do autismo na pediatria, quando fui fazer a residência em pediatria. No Sim. ambulatório, assim, de acompanhamento de pediatria geral, apareceu uma criança com autismo. Foi a única criança que eu vi na residência médica de pediatria com autismo. Isso aí, Tu fizeste que ano, nos idos, tu fizeste que ano na residência de pediatria? foi 2010, ou seja, Ah, 12 anos atrás. Né? Não tinha assim, a dimensão desse problema, né? é. Entrei em 2010, saí em 2012. E foi a única criança com autismo. Somente na residência de neurologia pediátrica é que eu vi a dimensão, né, que é o problema. E aí na prática médica, no meu ambulatório, no meu consultório, hoje eu vivo e respiro, né, em Diário. atendimentos e cuidados com essas crianças, com esses pacientes. É. E aí na sua experiência de formação, você teve experiência com autismo? Você falava sobre autismo? É uma coisa assim, até recente, né? É. Então, como eu fiz pediatria, né, num hospital só de criança, que é meio que referência, né, eu fiz lá em Curitiba, então a gente tinha muito contato, né, e aí quando eu vim pra cá também, eu fiz que é em 2014, de 2013 e 2014, né, e depois eu vim pra cá fazer neuro, e no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, a gente tem um Uhum, ambulatório, né, de autismo, né, então é muito isso, legal, né? E que é coordenado até pelo Dr. Rudimar, que é conhecido, né? isso é referência. Então, nossa, assim, me deu né, uma mão assim maravilhosa, mas assim muita coisa eu aprendi depois, né? Na rotina do dia a dia, porque tem casos muito complexos que a gente vai aprendendo, né? Exato. Quando eu me vi, né, com esse problema, né, tão complexo, aí eu tive que me aprofundar no estudo meio que sozinho mesmo, né? Porque na residência em neuropediatria, a gente vê o autismo, mas na época que eu fiz, a grande demanda era de epilepsia, paralisia cerebral, Sim, né, esses transtornos raros, genéticos raros, que chamava muita atenção do residente, né? Muitas vezes a gente estuda muito, se dedica muito tempo a estudar as raridades, mas não vê que no consultório, que vai demandar do seu esforço, né, do seu tempo, das suas habilidades, é o arroz com feijão, que é o autismo mesmo no meu consultório, TDAH, sim, outros transtornos do neurodesenvolvimento. E hora ou outra aparece a criança com epilepsia, ou quando não é uma comorbidade, né? Um sim. autista com epilepsia, É, o que eu noto é assim, a gente aprende todo dia, né? Porque até como tem essa todo grande dia. heterogeneidade, né, do espectro, então cada caso é cada caso. Eu sempre aviso, não tem uma receita de bolo, isso que é difícil, né, de tratar, Uhum. né? Então, uma medicação que é boa, né, para um paciente não é boa para outro. Então, assim, isso que é difícil o tratamento, né? Então, Perfeito. a gente está sempre E aprendendo, na verdade. todos os dias é uma caminhada que não cessa, né? E a gente tem que ter esse interesse de se aprofundar. E eu vejo o autismo como um protótipo aí, para quem se interessa em estudar o cérebro, o desenvolvimento humano, saber o que ocorre no cérebro, né, da população com autismo, com tantos mecanismos diferentes, né, Sim, de patológicos da condição, é entender o cérebro na sua intimidade. Não, e é não sou eu que digo, já muitos, o próprio Kandel já falou, o Eric Kandel, prêmio Nobel de medicina e fisiologia, ele falou que quem desvendar o segredo, os mistérios ali do cérebro autista, vai desvendar os segredos do cérebro em si, né? Que é é, tudo relacionado à conectividade, a desenvolvimento, a tem muita neurogênese. É, Isso. tem muita coisa que ainda tem que ser descoberta, né? E eu não sei se tu percebeste, assim, como aumentou o número de autismo depois da pandemia. Eu não sei se tem relação, acho que tem em algumas coisas, mas como, né? Deu um boom, né? Depois Uhum. desse período. Não sei se tu notou aí também. Notei sim. Veio ao consultório, está vindo ao consultório muitas crianças, inclusive crianças até com menor idade. Eu estava falando sobre esse problema na semana passada, crianças com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 9 meses, 9 meses, 8 meses, com os pais preocupados, porque estão vendo alguma coisa diferente, entendeu? Hum, É claro que não dá para dar o diagnóstico, isso é uma pergunta muito frequente, não dá para dar um diagnóstico a partir de tal idade, e até é muito
é muito intempestivo você fazer o diagnóstico abaixo de 18 meses, né? Há Sim, estudos, há estudos mais recentes que falam que a partir de 18 meses você vai ter condições de, aí sim, avaliar o desenvolvimento dessa criança e ver que os déficits, as dificuldades, né, em comunicação, interação social, além dos comportamentos repetitivos, são as queixas frequentes e persistentes, né? sim. Porque antes disso, o cérebro está ali fazendo milhares de conexões por segundo. Sim. Então, uma habilidade que a criança aprendeu e depois não reteve ou perdeu, amanhã pode ser rememorada. E aí você, né, intempestivamente pode fechar um diagnóstico muito precoce, antes de 18 meses, e aí, em pouco tempo, a criança não está apresentando mais esse quadro. Sabe que eu sempre falo para os pais, né? Não vão. Eu sei que eles fica uma ansiedade muito grande, né? Mas eu sempre falo assim, o diagnóstico vem depois. Vamos tratar o que está atrasado, né? Mas cada Uhum, vez mais eu vejo crianças muito atrasadas, assim, chegando assim, nossa, com muitos sinais, né? Assim, do espectro. E assim, e não é visto pelos pediatras, sim, né? A família muitas vezes não vê porque tem aquele período da negação, né? Mas a gente uhum. que os pediatras não estão tendo muita dificuldade para ver isso e eles não abordam tanto, eu acho, que essa parte do desenvolvimento em consultório, né? Não sei se é aí como é que acontece. Não, o problema de boom de diagnósticos nessa pandemia tem muito a ver aí com a ausência das consultas de puericultura, né? Nestes 2 últimos anos, com a restrição do contato ali, muitos pediatras tiveram que fechar consultórios, né? Ou se mantiveram por telemedicina para dar as orientações básicas, mas Sim, tem famílias que optaram, né? Houve famílias que optaram por não fazer consulta, e eu não acho fazer consulta mensal ali até os 6 meses, bimestral até os 12 meses, e aí perderam a oportunidade de orientações, como estimular, orientações a respeito, né, de higiene do sono, orientações a respeito de não expor telas, entendeu? que Aí, isso aí, essa questão ambiental, junto com a predisposição genética, porque existe uma predisposição genética que está aumentando, é preciso falar, sim, existe, não é porque o ser humano está alterando a evolução dele, mas a gente está vendo assim que casais estão optando por ter filhos mais tarde, sim, né? A situação da opção por fertilização in vitro, que ainda é uma grande polêmica na questão de manipulação, e a gente é, vê em diversos congressos de genética a maior vulnerabilidade do embrião que é implantado depois da fertilização in vitro. Então, uhum, há essa questão genética junto com os fatores ambientais, né, em populações que têm predisposição ao desenvolvimento e transtornos do neurodesenvolvimento a ter uma maior incidência. é. Essa é uma das explicações. Mas sabe que eu tenho umas grandes amigas que são geneticistas, né? Então estou sempre conversando com elas. Aí E é, elas é, me falaram, aí é forte a genética. é, é maravilhoso, né? E aí, o que elas me falaram? Tem um fator genético, mas eu acho que ele não é tão preponderante aí, porque está crescendo muito, né? Então, o fator genético, ele aquela variação é contínua, né? Uhum, Eu acho que o fator ambiental aí é o principal, assim, né? É o que é o grande fortalecedor do boom do autismo, né? Porque a gente vê, assim, que as crianças ficaram muito tempo só na televisão, só no iPad, nessas coisas todas, sem nenhum estímulo. Na época, elas têm que ter a estimulação para as redes neuronais se fortalecerem e proporcionar o desenvolvimento. Então, eu não sei, eu acredito muito nisso, que essa falta de estímulo é uma das que mais potencializam, né? Porque os primeiros 2 anos é o isso. principal, né? Assim, do desenvolvimento da criança, adquirir todas aquelas habilidades iniciais e que não é estimulado. Exatamente, é onde a poda se dá com maior força, né? A gente vê, quando a gente fala em poda neuronal, quem está acompanhando a gente, as 57 pessoas e quem for assistir depois, a gente fala de mecanismos, né, que são geneticamente programados para que o cérebro ligue e desligue algumas conexões. Então, no autismo, há uma poda neuronal disfuncional, assim, errática, onde conexões que seriam importantes são desligadas e conexões ali redundantes, que não têm tanta importância para a economia do sistema nervoso, são mantidas e até reforçadas. E aí é que você vê comportamentos repetitivos, interesses restritos, uma dificuldade de aprendizado, uma rigidez cognitiva. Então, eu acho que você também concorda que a questão das telas ainda é uma polêmica muito grande, né?
a né? tal o tal do autismo virtual, o autismo digital, mas a gente sabe que a exposição precoce e intensa, como a gente vê no consultório, crianças passando até turnos inteiros, 10 horas inteiras, né, em frente à TV, é um fator que atrasa o seu desenvolvimento. É, é Estou dizendo importante, aqui que o autismo é digital, o autismo sim, digital existe, mas a cada dia a gente vê, né, como recentemente um estudo no Japão, com 80 mil crianças, né, vendo que a exposição precoce, intensa, persistente, né, antes de 2 anos, inclusive, pode trazer sintomas semelhantes, né, àqueles do autismo típico. Semelhantes, né? Não quer dizer que é que autista. vai Em algumas causar. populações você fecha o diagnóstico, mas em outras crianças não é bem assim que acontece. É importante frisar que eu acho que gerou essa polêmica, né? A tela vai gerar o autismo. Não, ela não gera, né? O que ela vai proporcionar são isso, são sinais, são sintomas semelhantes, né? Que numa criança que tem um fator genético, né, vai desenvolver. É bem assim, Exatamente. né? E Perfeito. eu pergunto muito nas consultas, sabe? Assim, nos primeiros, quando eu fecho um diagnóstico, eu pergunto, e aí? Como é que era o primeiro desenvolvimento do teu filho, né? Ficava muito em tela, você brincava com ele, estimulava, e eu vejo que falta muito isso, né? Muitos pais nem não é uma crítica, é só uma orientação, assim, uma coisa pra gente prestar atenção. Não brincam mais com as crianças e não sabem brincar com elas, né? Eu É, acho interessante isso. Eu vejo que no ou consultório. delegam, né? Muitas Hã? vezes delegam para a vovó, que também não está com muito pique para acompanhar, ou Sim, até para babá, que também não tem ali, entendendo se é a realidade brasileira, o mesmo nível sociocultural, e sim. muitas vezes não estimula a criança de forma adequada. Aí é mais fácil dar uma televisão, né? Um celular, né? Porque a criança vai ficar ali bonitinha, né? Hipnotizada, né? Sem um raciocínio nenhum ali, né? E vai ficar tranquila. Esse é um dos fatores, né? A falta de estimulação, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia. Muitas famílias optaram por sequer sair de casa. Então, a gente tem aí, além dos atrasos do neurodesenvolvimento, um débito imunológico também grande. Então, a gente sabe dos benefícios para a saúde mental e para o neurodesenvolvimento, que é a exposição ali por alguns minutos ao sol, né? O contato pé no chão, né? O contato do pezinho desnudo no E solo, na grama, que no coisa gramado, daqui na areia da praia, assim. né? Que a gente careceu de ver. Eu ia com meu menino, uns dias que eu tenho de folga, que eu optei por ter. Hoje eu atendo apenas de terça a quinta, né? Terça, quarta e quinta. Nos demais dias eu faço telemedicina e fim de semana só para eles. E muitas vezes só tava eu e ele na praia. Eu E eu acho com que medo da polícia vir, que a polícia estava fazendo umas batidas aqui, é, mas nunca mexeram com a gente. sim. É Na época preciso do lockdown, né? isso, Da pandemia acirrada. é. É preciso ter. E esses estímulos sensoriais a criança precisa, né? Mesmo que tu falaste, né? O contato com a areia, o sol, isso tudo, a gente, né, acho que é besteira, mas não, isso é importantíssimo. Nós, quando éramos crianças, né? A gente tinha muito isso, né? Andar na rua, descalço, né? Uhum. Jogar bola, pisar na areia. Hoje em dia as crianças não têm esses estímulos sensoriais, né? Isso, principalmente nas grandes cidades, né? Sim, Principalmente nas crianças de prédio, que no máximo ali descem para o play. é. Mas eu sempre falo, quando eu vejo uma criança com atraso, né, onde eu, mesmo me esmerando ali, tentando colher informações para ver se dá para ter um diagnóstico, pelo menos no primeiro encontro, mesmo quando eu estou em dúvida ou eu não consigo bater o martelo, eu digo, olha, comece a estimular, né? Isso. Aqui a gente tem uma dificuldade, porque não sei se é o caso aí, e a gente já vai entrar na parte das dificuldades regionais. Sim. Aqui a criança com algum atraso só tem acesso a uma terapia eficaz, né, com mais de meia hora de intervenção, se houver um laudo médico com algum diagnóstico, com algum CID. Porque Tá. senão os planos não liberam, os planos não dão acesso às intervenções. Tu tá falando Ou muitas vezes, uma terapia indo para a parte da intervenção comportamental ou uma terapia normal? em terapia para estimulação precoce, inclusive, entendeu? Sim, Estimulação precoce. Então, a lógica dos planos de saúde está ali em volume e menos quantidade, e menos qualidade, né? sim. Quantidade e menor qualidade. Você vê, você pode até fazer um diagnóstico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, colocar um CID compatível,
Mas aí se barra o número de sessões, não dão a estimulação adequada, ou então ele entra no ciclo de clínicas multiprofissionais com intervenções de menor qualidade e rápidas, né? E aí a gente não vê É, nenhuma evolução. efetividade, é. Aqui passamos pela mesma coisa, né? O CID é o mais importante. E eu até explico, ó, É, o CID é o diagnóstico, eu não posso. Aí os planos ficam assim, ai, tem que mudar o CID, diz pra doutor, jogando a bola pro médico, né? Diz pra já doutora mudar, recebi isso, muda, só que eu não vou ficar mentindo, né? Pelo menos a minha ética não permite. Então, o que acontece? Chega um limite que eu não consigo mais botar um CID para pedir as terapias, né? Porque tem um número X de fono, um X de TO, né? E uhum. passando disso, aí eles jogam toda a bola para mim, que eu sou responsável de não ter um CID para liberar mais terapia. Mais ou menos isso que funciona. É igual, eu Isso, acho. já recebi, pronto, igual, a mesma demanda. Olha, o número de sessões para esse signo se esgotaram, peça para ele colocar outro. Aí, como assim? Tirar do bolso um novo diagnóstico, eu tenho que firmar o diagnóstico. É, E aí, por isso, e as famílias ficam desesperadas, né, porque alguns pais sabem que realmente alguma coisa está errada, né, e na consulta eu escuto muito, eu ouço muito os pais, eu falo sempre na consulta que se trata de uma reunião de especialistas, então ninguém sabe mais do que eles a respeito do próprio filho. Não tem terapeuta, não tem gestor de plano, não tem nenhum neuropediatra, ou pediatra, ou professor que saiba mais que eles. E hoje eles têm acesso, né? Os pais têm acesso às informações. Isso é bom porque a gente também aprende e cresce muito com eles. Então, quando o pai diz, doutor, eu estou vendo o mesmo filme que aconteceu com meu sobrinho, estou vendo o mesmo filme que aconteceu com a minha prima, com o filho da minha prima, então a gente tem que cavar e às vezes se valer até de avaliações padronizadas, né? Pedir um Denver checklist, um VB-MAP, a aplicação de outros questionários padronizados para ver se a gente consegue. E sabe, Natasha, consegue. Muitas vezes, se você se esmerar a recolher esse dado, consegue sim um diagnóstico precoce e cai naquela questão do acesso também às terapias intensivas baseadas em análise do comportamento, né? Que eu acho que também é o mesmo problema. Tem que ter um laudo. E muitas famílias hoje, é o movimento da maioria das famílias, judicializam, porque, pelo menos aqui, eu acho que no Brasil todo, não há um acesso, um fluxo oficializado, né, para ter acesso a essas intervenções. não, infelizmente a gente acaba caindo nisso, né? Mas é muito triste, porque assim, né? Tu tem que, para conseguir a terapia do teu filho, né? Ainda mais se tu pede muito tempo, porque a judicialização não é rápida, né? Então, né, fica aquele jogo de, né, né, da parte, né, de conseguir e o plano, né, vai atrás, aí não consegue mais, né? Então, é muito complicado. E a gente perde aquele tempo importante de estimulação, né? Porque assim, Uhum. é muito caro. Eu fui aqui, vou te dizer que tá uma máfia. Se o pessoal tá ficando rico com terapia, sabe? Assim, tem umas pessoas que estão metendo a faca, sabe? Então eu fico impressionada. E eu até entendo, às vezes, porque alguns planos colocam muita resistência, né? Não querendo defendê-los. Mas assim, é porque hoje em dia tá uma máfia de terapias, né? Então, assim, É, muita gente que diz que assim, faz estimulações e não fazem, metem a faca, né? eu, é, eu já passei dessa fase, eu já cheguei a pensar que existia uma máfia, um cartel, mas, assim, já cheguei a acompanhar de perto algumas famílias, inclusive parentes meus, com dificuldade de acesso e que se deparam com orçamentos, assim, de 5 dígitos, né, por mês, coisa de 10 mil acima, 20 mil acima. E eu vejo que muitas vezes depende do que o gestor da clínica multiprofissional está passando. Quando se é uma judicialização, o valor é totalmente diferente. É importante que se diga isso. É totalmente diferente do valor que se fosse tirar do bolso, que eles chamam assim out of pocket, né? Se o pai fosse pagar. O É, valor quando o pai paga, o contrato é com o pai, é uma coisa. Um valor que é passado no orçamento para judicialização, às vezes é 3 vezes maior, porque os planos dão calote, ah, né? entendi disso. Pagam o primeiro mês, dão uma conta que só tem aqueles fundos, e a criança fica clínica 2, 3, 4 meses, né? Sim. De certa forma, isso assim faz parte dessa, entre aspas, né, do sistema, Hum, né? É o sistema, ele tem que cobrir a inadimplência, e aí ele cobra a mais, tá? entendi. Não E sabia. aí, assim, o plano pagando 3 meses adiante, se tiver algum plano que pague esse mês a mês, isso aí é reajustado. Eu acho que
faz parte do bom gestor, do bom empresário, ter uma política de honestidade e dizer assim, não, a gente já tem o suficiente para conduzir essa terapia. Mas não sei como é que acontece, é uma caixa preta para o médico, né? Eu tento entrar nisso. Nenhuma clínica aqui tem um médico na sua gestão, o que eu acho também uma coisa falha. Nem eu tenho bala na agulha suficiente para abrir a minha própria clínica, embora tivesse muito pensado. Eu tenho muito essa vontade, né? Mas assim, eu também não Uhum. tenho essa parte, né? A parte financeira é importante, né? Isso é difícil. Mas eu tenho um grande sonho de ter uma clínica assim, né? Com profissionais legais, assim, bem gabaritados para atender os meus pacientes. Acho que isso é o sonho de cada neuropediatra, né? Isso, eu acredito que lida com essa situação é estar ali, pelo menos na condução clínica de algumas desses centros de terapias, esses centros de intervenção, né? Ter ali um médico que possa orientar, que possa assim, se responsabilizar, porque a cobrança em cima da gente, em cima da classe, é muito grande. Grande. Muitos pacientes às vezes se frustram por não ter um bom desempenho, ou vêm com os relatórios que deixam a desejar e perguntam, e aí, doutor, o que é que está acontecendo? O menino não está melhorando. Aí você muitas vezes tem que dizer, olha, a intervenção acho que não está adequada. E aí você se põe na posição onde a família te encontra a cada 2, 3 meses, mas naquela clínica a família muitas vezes foi acolhida e está indo toda semana, né? E aí Tá. você fica numa posição delicada. Você é sua palavra contra a palavra do Daqui terapeuta que está ali. tá lá diário, né? É. E não sei se tu aí com você, você consegue ter um feedback, uma relação assim legal de conversa com os terapeutas? Veja, é uma relação muito formal que vem através dos relatórios, né? Quando a criança retorna, traz relatórios, muitas vezes descritivos, né? Dizendo, né, que a criança entrou de tal forma, saiu de tal forma, coisa que os pais falam para a gente na consulta. Mas eu sempre cobro, olha, é bom trazer um relatório com uma avaliação padronizada, feita de forma periódica, como o VibMap, né, como o Ables, como o PIP, até um Denver Checklist que possa ser repetido, Sim, um Portage, qualquer um desses questionários para a gente visualizar graficamente e quantitativamente, sim. né? Porque de forma descritiva os pais falam e muitas vezes aquele relatório grande, extenso, a gente demanda muito tempo para ler e perde até o tempo da consulta para algumas orientações. Você É, chega a ter mais contato aí com os terapeutas ou com a então, equipe de clínica? eu me desdobro aqui, tá? Pra ter uma noção, porque assim, eu tenho a consulta, pego o meu hora, eu faço errado, assim, eu pego a hora do meu almoço, tento conversar, às vezes chego mais cedo na consulta, porque assim, no papel, é isso que você falou, a gente não consegue ter aquela noção, né? Às vezes não tem as informações importantes, né? Então, alguns terapeutas eu consigo ter mais conversa, né? Que são os que eu mais encaminho, né? Que a gente tem essa troca que é extremamente importante, né? Uhum. Sabe, conversando, mas assim, é bem difícil, assim, é uma jogada não, de tempo, assim, né? Às vezes, e Isso. o paciente não entende isso. Às vezes eu demoro, sei lá, mais de uma semana para falar com o terapeuta. Mas não é porque eu não quero, é porque realmente eu não tenho tempo, né? Então, assim, e o meu tempo não bate com o terapeuta, então fica naquela. Isso Mas que são extremamente ocupados também. não, todo mundo E é. aqui eu tenho, assim, quando eu quero tentar resolver alguma questão relacionada às terapias, à intervenção, mesmo que seja pontual, a questão é de intervenção na fonoterapia, no processo da fonoaudióloga. Eu ligo geralmente para o gestor. Tem algumas clínicas que eu fiz questão de conhecer qual a capacidade, como é que eles trabalham, e aí tem um acesso maior. Aí eu ligo para o gestor. Até porque eu já tive experiência de ligar para o terapeuta. Uhum, No mês ele estava com aquela criança na clínica. No sim. outro mês ele já tinha saído da clínica, Sim, muda entendeu? rápido. Por questão comercial, existe uma rotatividade de terapeutas e às vezes a gente perde também a linha do cuidado por causa dessas mudanças. Sim, é verdade, cria todo o vínculo, né? E muda. Mas isso tem muita questão, né, dessa questão do plano de saúde, né? Enfim. Mas é extremamente importante essa conexão, né? Porque o tratamento não é tudo separado, tem que ter uma conexão entre todos os profissionais e também com a família, né? Porque muitas vezes a família tem várias informações importantes que são importantes para a gente, médico, é importante para os terapeutas, para saber como lidar com a criança, né? Então, Exato. E muitas vezes, quando de repente a criança está em boas terapias, né, você sabe, confia naquele trabalho que está sendo feito, mesmo que você não tenha um contato íntimo, não esteja ali dentro
para a clínica de intervenção, e existe uma demanda por medicação. Aí sim, não tem quem pise no nosso quadrado, que, né, medicação é Sim, tratado com o médico. sim. E o que é que tu acha dessa situação de medicação? Esclarece aí para quem está escutando a gente. É necessário, tem que fazer, dá para esperar. E o que é que você mais usa? Eu acho assim, eu sou muito resistente. Não, não é resistente, eu sou muito cuidadosa com relação à medicação, tá? Aqui na região tem alguns profissionais que são assim, deu o diagnóstico de autismo, associa com risperidona, tá? Já sai a Criança receitinha do uma Esperidona. receita, sabe? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que medicação, ela é importante em alguns casos, tá? Não todos, e realmente tem que ser analisado cada caso, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, fala, aquela criança que não consegue parar numa terapia. Bom, ela tem que parar para poder, né, evoluir e fazer as atividades, né? Se com o terapeuta está tendo muita dificuldade, a gente não vai avançar. Então, talvez essa seja uma candidata para usar alguma medicação, nem que seja por um curto período de tempo, né? Aquela criança que não dorme direito. Se ela não dorme, ela vai ficar Sim, mega agitada no dia seguinte, né? Irritada, sim. né? Então precisa de uma medicação, né? Acho que isso é e agressividade, então essas questões, né? É. Qual tipo de medicação? Depende do caso, tá? Se for uma criança, agitação, né? Eu gosto muito de usar, né, a atensina. Não sei se tu usa muito, né? Eu acho Uso, sim. as crianças que se dão bem, eu gosto bastante, né? Ela não tem aquele efeito, né, de aumentar o peso da risperidona, né? Uhum. Então, ela tem menos efeito colateral. Mas quando não dá, eu caio na risperidona, no aripiprazol. E aí vamos, né? Vamos tentando. É, e eu decido mais ou menos da sua forma também, o uso ou não uso. Eu sempre faço como primeira opção a intervenção não medicamentosa, né? No caso de crianças muito pequenas, recém-diagnosticadas, que estão ali com seus 2, 3, 4 anos, evito ter a intervenção farmacológica de cara. Pode ser necessário, às vezes até na primeira consulta a gente pode avaliar a necessidade, mas oportunizar sempre a intervenção não medicamentosa com terapias intensivas baseadas na análise de comportamento. Se Exato. a criança, mesmo fazendo essas terapias, começou e tem essa mesma questão que você está dizendo, ela não consegue parar para receber a instrução, aí sim, se você conversa com a família, que pode ser oportunizado o remédio, né, que o remédio não é um inimigo comum, assim, parece que todo mundo odeia o remédio, mas muitas vezes é um divisor de águas para muitas famílias, né, É, melhora a qualidade de vida. E você só vai saber se tomar, se prescrever e se a criança tomar. Agora, faz parte da relação médico-paciente ter esse contato. Olha, se não der certo, a gente volta. Se surgir alguma coisa que te preocupe, fala comigo. Não para, né, da noite para o dia. Só se você acha que está realmente fazendo mal. Partindo daquele princípio, né, de que os pais conhecem muito bem seus filhos, sim. certo? E aí eles vão saber, olha, quando dá certo, não há dúvida, os pais voltam, doutor, olha, melhorou. Tá até falando umas palavrinhas depois da medicação. A gente sabe que não é da É medicação, pela né? medicação. Porque ele conseguiu aprender alguma coisa, conseguiu organizar ali o pensamento dele para emitir alguma coisa, Sim. né? Eu boto sempre, como são medicações que dá para, não é um risco de vida, né? Eu sempre Uhum. coloco para os pacientes que isso é de comum combinado com os pais, né? Eu não vou impor nada. A gente vai combinar. Se acha que não dá, não precisa usar, partimos sem usar. Mas se eu vejo que Isso, está vindo muito atraso, não está avançando, peraí, a gente tem que. Então, tudo dá para ser combinado, né? Eu não gosto de impor. Pô, vamos tomar um remédio que vai mudar a vida, né? E aí eu acho que é isso, acho que a medicação ela é importante, mas não é um vilão, né? Como você disse. uhum. É um auxílio, né? É um suporte ali químico que também, tal como a terapia, eu sempre falo, olha, a gente está planejando começar muitas horas de terapia, mas não é para passar a vida toda assim, Sim, né? E às vezes a gente começa a medicação em dose baixa e às vezes tem que progredir, mas a ideia não é aumentar a vida toda de dose, né? Um dia até poder, se a criança estiver muito bem e transmitindo para a gente a segurança de que está evoluindo, sim, né? E não demandando mais o remédio, até oportunizar o desmame, para ver se ela, né, se mantém bem. sim. E Então, é falando tudo nisso, combinado. Hoje, é, hoje o médico não assume a responsabilidade de tudo, tudo é partilhado. Assim, a família tem que também conhecer, como muitas famílias conhecem, e a gente dá a nossa
expertise, né? A gente tem um volume de atendimentos que faz com que dê para comparar o que é para acontecer com uma medicação, o que é para acontecer com a criança que está numa intervenção, numa terapia, e dar a consulta. O que é consulta é uma consultoria, é um aconselhamento, não é uma imposição, não é uma determinação de cima para baixo. Verdade, né? E aí você falou uma coisa de tempo, de número de terapias. Como é que você aborda isso com os seus pacientes, tá? Porque a gente no Sim, começo tinha, isso é uma coisa, né, que é uma coisa polêmica, eu acho, porque no começo a gente quer, tem que fazer 40 horas semanais, não sei o quê, entupir a criança de terapia, né? Hoje eu ainda tenho muita gente que fala muito nisso. Você defende, o que que você faz aí no Recife? veja, eu, para aquela criança que está me buscando, né, para aquela família que traz sua criança com 1 ano e meio, 2, 3 anos, né, os seus primeiros anos, recebendo o diagnóstico, eu advogo que seja feita a intervenção baseada em análise de comportamento 40 horas semanais. Intervenção. Quando eu falo intervenção, não quer dizer que ela fique 40 horas na clínica. Uhum. E explico a ela, olha, quando esse modelo foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, se viu que existiam estruturas onde a criança pudesse entrar de manhã e sair no final do dia, passando ali 8 horas inteiras sendo estimulada. Aqui no Brasil é diferente, não existe esse tipo de estrutura. As famílias têm que fazer esse meio de campo. Então, as 40 horas são também contabilizadas no que a criança é estimulada na escola, que já são em torno de 20 horas, e ela precisa do acompanhante terapêutico, né, que é um terapeuta ABA na escola, um aplicador ABA na escola. E, no contraturno, ela vai fazer... tem gente fazendo comentários aqui na live, depois a gente vai ver os comentários. É. Tá? É, minha esposa tá checando e printando o pessoal. Gente, a gente está aqui fazendo um trabalho de orientação. Não estamos aqui para agradar a todos, né? Só um momento, Natasha, deixa eu dar uma explicação a essa seguidora. A Tá. gente faz para melhorar, para ajudar, né? Se há críticas, não busque minha ajuda. Tem tantos outros profissionais que podem ajudar e corresponder às suas expectativas. Não é isso, Natasha? Aqui em Recife existem muitos bons neuropediatras e a gente sabe que Mas, pacientes difíceis passam por mim, passam por outro colega, por outro colega, por né? outro colega, né? Isso, por diversos. Até que acham um livro Se que identifica, a capa agrade, né? Que se identifique, sim. né? Mas então, voltando à questão das horas. Então, eu indico para aquelas crianças. Esse é o perfil do meu público, o público que eu recebo no meu consultório e para quem eu dirijo minhas mensagens. Famílias que têm suas crianças com 2, 3, 4 anos, primeiros anos. Tenho pacientes mais velhos que eu amo, que estou ali me esmerando e às vezes até indico terapias particularizadas, mas para o público infantil, o seu início de carreira aí nas terapias, às 40 horas, juntando as 20 horas escolares com a presença da AT, que é a terapeuta, que é a parterapeuta, e todo o complexo pedagógico que a escola deve, né, oferecer, com assistente de educação especial, uma equipe pedagógica que faça adaptação. Assim ela consegue pelo menos metade das intervenções. A outra metade a gente vai trabalhar, Sim. que são as intervenções multiprofissionais. E veja, todos os profissionais, idealmente, né, que trabalham com autismo, que trabalham com mudança de comportamento, com implementação de novos comportamentos, devem conhecer e aplicar e saber analisar uma criança dentro da sua área. Então, uma fonoaudióloga que trabalha com autismo, ela pode aplicar protocolos do PROMPT, do PECS e outras abordagens dentro da área dela, mas ela tem que conhecer e saber manejar, saber aplicar recursos da análise do comportamento do ABA. Sim. Né? A mesma coisa a TO, a mesma coisa uma psicopedagoga. Claro que muito está na mão da psicóloga, né? E geralmente aqui a coordenadora do grupo é uma psicóloga, né? A coordenadora ABA que também responde para, em algumas clínicas, já há uma analista do comportamento. Sim, Né? aqui a gente não tem tanto uma clínica que tem uma pessoa, né, com análise. Aqui é tudo meio individualizado, né? Então, assim, Uhum. temos algumas, mas não são tantas. E, e eu acabo dizendo assim para os pais, vocês têm que estudar, porque assim, muito vai ser com eles também, né? Porque aqui a gente não consegue esse AT especializado. Vou te dizer, eu não tenho nenhum paciente com AT especializado na escola.
mal a gente consegue o monitor escolar, tá? Então, assim, é bem complicado a parte Uhum. escola aqui, né, na minha região. E, então, eu dou muita assessoria às escolas, porque eu vejo que, coitado dos professores e dos assistentes e dos monitores, né? Eles ficam perdidos, não sabem lidar com as crianças, né? Então, começamos por aí. Então, 40 horas semanais aqui é bem complicado de fazer, né? Entendi. Então, a gente Entendi. acaba indo mais para as terapias e que os profissionais dão todo o apoio, mas aquela horinha, né? 1 hora, né? 40 minutos. Então, eu acabo também pedindo para os pais se apoderarem, né, do conhecimento sobre intervenção comportamental. Eu dou até para Uhum. eles o livro do Denver, para eles tentarem também estudar, para poder, nos horários oportunos, continuar a estimulação da criança, né? Isso. É importante ter o treinamento parental, né? Porque muitas vezes, quando a criança pode receber redução de cargas horárias, como eu falei, a gente não quer que ele passe a vida toda fazendo terapias, ele vai ter uma redução de cargas horárias e até alta, isso é o ideal, Foi né? ideal. Quando isso vai acontecer, não sei, vai depender de como a criança vai evoluir. Mas Uhum. eu puxo para cima, eu nivelo para cima. Olha, tem que buscar o ideal. Eu tenho obrigação como médico de passar o tratamento ideal, Sim, certo? Se você está um pouco preocupado, eu sei que ele não vai conseguir amanhã, semana que vem, cair de paraquedas fazendo 40 horas, sim, né? Mas se você puder solicitar, barganhar ou pagar do próprio bolso uma boa terapeuta para ser uma boa aplicadora na área que traz maior prejuízo ou queixa, que geralmente é fala, né? Então sim, procura uma fono que tenha noções de análise de comportamento, que tenha feito algum curso nessa área, que aplique protocolos adequados de estimulação fonoaudiológica e vai com ela. Valorize o trabalho dela, né? Paga para ter 1, 2, 3 horas na semana com ela. Aos poucos você vai se organizando, porque a gente tem que a realidade brasileira é de uma população pobre. Eu sim, no consultório, apesar de hoje atender só particular, atendo pessoas bem carentes que se esforçam para ter acesso ao diagnóstico. É sim, que nem isso conseguiam, né? Acesso ao diagnóstico, outra jornada bem diferente é acesso ao tratamento, sim, né? Que aí eu vou guiar, vou passar um mapa, mas eu tenho como obrigação passar o melhor, o que eu acho melhor. sim, Veja, é igual, não sei se você já teve essa oportunidade, mas aqui é muito comum de você estar num balcão de farmácia e se deparar do seu lado com um pai bem humilde, mas que saiu de uma UPA, de uma emergência, com a lista de medicação. O médico que passou aquilo não foi para fazer mal ao pai, não foi para deixar ele culpado, se sentindo culpado ou se sentindo impotente. Ele sim, passou porque achava que aquilo era o melhor, mas ele chega no balcão da farmácia, pede para, né, ter acesso a uma caixa de antibiótico, uma caixa de antitérmico, uma caixa de corticoide, uma caixa de antihistamínico. Quando faz aquela conta, ele sabe que não vai poder pagar, não vai sim, poder levar. Muitas vezes, ele pode até perguntar ao médico na consulta, doutor, qual é o mais importante? O que não pode faltar para o meu filho? Ou então, vai pedir esse auxílio ao balconista, sim, ou o que deveria ser certo ao farmacêutico. Estou aqui levantando a bola dos farmacêuticos, sim, entendeu? Mas assim, ele pode dar uma orientação. Retorne ao seu médico, pergunte, comece com um antibiótico, né? É isso que a gente tenta passar quando faz um laudo recomendando as 40 horas. Eu estou sim, ali me esmerando para dar o melhor dentro do que a ciência preconiza. Eu sei que amanhã, segunda-feira, semana que vem, mês que vem, talvez você não esteja fazendo. Há um caminho, né? Ou você conversar, dependendo da relação com o seu plano. Aqui existem, né, pacientes que têm acesso a gestores de plano, fazem parte daqueles planos de tribunais, sim, aqueles planos de banco, que têm uma relação melhor com o usuário e conseguem sem judicializar. Mas é um movimento muito comum da maioria das famílias, né, a judicialização. É sim. lamentável, porque já devia ter um fluxo oficial, né, de ter acesso à terapia que é cara, tem poucas pessoas que dominam realmente, e que para separar o joio do trigo, a gente separa hoje pelo preço, porque não se tem acesso à informação do que acontece lá dentro. É. E é importante até frisar, né, assim, aqui a gente tem muita dificuldade. E às vezes os pais, assim, não querem investir porque... Não, é assim, não é questões de prioridade, eu acho, né? Eu sei que para uma qualificação de intervenção comportamental não é barato, né? Os estudos, os cursos que a gente tem que fazer, os profissionais também, os terapeutas fazem, são bem caros. Eu até entendo que eles têm que cobrar um valor maior, né?
Mas eu acho que a família também tem que priorizar isso. E às vezes Uhum. fica assim, eu não vou naquela profissional que você indicou porque ela cobra bem caro, mas é uma profissional que tem uma qualificação legal, né? Vou naquela ali do plano, não digo que todas do plano não têm qualificação, mas, né, digamos assim, eu vou com uma que não tem uma qualificação legal porque ela é do plano, né? Então a gente está perdendo aquele tempo precioso e importante, né? E às vezes investir, Isso. eu vou tentar investir, nem que eu faça menos terapias, né? Mas assim, vou naquela que é legal ali, que eu sei que vai me dar suporte e vai estimar meu filho corretamente. É mais cara, mas, né, eu vou ter um resultado melhor, né? E Melhor. eu acho que a gente tem que E saber economiza o tempo, né? estar, Seu e da criança. porque a terapia, como tu disse, não é para a vida inteira, né? O ideal é o quê? Nessa fase intensiva. Agora, se vai usar a vida inteira, pode ser que use, né? Isso Uhum. vai vendo com o tempo, né? Mas agora, né, na fase inicial, precoce, que nos primeiros 2 anos, tem que ser intensiva, tem que ser de qualidade, né? Tem que ser investido, né? Então, eu acho que isso muitas vezes falta esse conhecimento para os pais, né? Né? Esse entendimento, assim. Isso. Tem aqui uma seguidora, Maris Neuropsi, deve ser neuropsicóloga. Ela coloca, hoje eu tenho feito, em alguns casos, terapia assistida. Isso já auxilia a família a entender o manejo no âmbito da terapia. Isso já auxilia no ambiente familiar também. Veja, perfeito, não está errado, tá certo? Agora tem que particularizar o paciente. Sim, Para algumas famílias, ela tem condições de se, né, apoderar do conhecimento, de ler um livro, de ver um vídeo, até de fazer um curso. E ali ela consegue baratear o acesso, né, à terapia. Ela está ali fazendo algum tipo de intervenção, embora não seja terapeuta do seu filho. Né? Eu acho que ela colocou assim, como assiste a família. Ela, como terapeuta, ela dá essa assistência, checa, prepara. Mas aí são casos particulares. Igual assim, chega para mim um adolescente, 14 anos, com um autismo, até demandando nível 3, né? Eu sei que ele não vai conseguir fazer 40 horas. Ele não vai querer fazer 40 horas, né? E aí a gente tem que começar com as intervenções de menor carga horária, sim, focado em alguns problemas pontuais para ver se ele se adapta e a gente consegue prosseguir para um horário ideal. Outra coisa, também um menino de 10 anos com um autismo anteriormente denominado síndrome de Asperger. Ele também não vai fazer 40 horas, né? É um menino que tem um potencial intelectual diferenciado, muitas vezes, não tem dificuldades em outras áreas, mas pode ter um transtorno sensorial que o prejudique muito. Então, você vai focar nisso aí, sim. entendeu? Então, as 40 horas não é para todo mundo uma E, receita de bolo. às vezes assim, tem que ir aos pouquinhos, não aos pouquinhos assim, anualmente, né? Aos pouquinhos, Uhum. conforme a criança vai aceitando. Porque eu já vi criança pequena, com menos de 2 anos, assim, entupida de terapia e totalmente irritada, totalmente. Porque tá cansada, né? Tem que ver também É, aquela criança, ver o que ela tá suportando, né? Porque não adianta a gente entupir aquela criança, ela ficar irritada, cansada e não vai conseguir progredir, sonolenta, né? Então acho que é. particularizar, né, cada caso. Isso. No caso de crianças bem pequenas, muitas vezes você espera que onde ela, né, onde ela for colocada, ela fique ali, dependendo da intervenção ser mais lúdica, mas tem crianças pequenas que você recomenda as 40 horas, mas Sim, assim, com 10 horas de clínica estão no overtraining, estão exaustas, não estão conseguindo mais dormir. Aí isso é um processo de rotina, né? E aí você conversa com a família, olha, a gente pode diminuir focando naquilo que está trazendo, né, maior prejuízo, se é o comportamento, se é a dificuldade de falar, mas é uma questão particular, assim, né, peculiarizada, muitas vezes até por uma demanda da criança e da família. Aí você fala com o terapeuta que vai estar diminuindo, mas para que logo consiga chegar a uma carga maior paulatinamente, entendeu? sim. A questão é que, muitas vezes, quando há judicialização, o processo está todo engessado na judicialização. E, É. às vezes, aquele laudo foi santificado, né? E você não pode mais mexer. As famílias ficam, mas doutor, a justiça está cobrando que ele faça 40 horas, mas ele não consegue nem 10. Aí Sim. você fica, assim, tendo que ser senhor de tudo, né? Da saúde, da justiça, da educação. Aí você vai dar o que pode ser feito naquele momento. Sim. Então, é como eu te falei, né, na mensagem, a gente tem que discutir a terapia ideal,
que é o que está ali nos congressos médicos, nos livros, nos artigos. A terapia, que é possível sim você alcançar, né, que existe já nos grandes centros, que é a terapia possível, e a terapia real, que é o que muitas famílias, né, dentro de sua realidade, estão conseguindo fazer. Sim. E É, falar para elas, olha, o resultado que é anunciado, o resultado melhor é para quem faz a terapia idealizada, que está ali no livro. Não sim, sei se seu filho vai ter esse mesmo resultado, né? A gente tem que mandar a real. sim, Se ele chegar próximo a essa carga horária, possivelmente vai ter o mesmo resultado que está na literatura. sim. Mas se ele não está nem sequer próximo, ou se a família não está conseguindo, não tem como o médico garantir que vai ter esse resultado, É, entendeu? É a questão do compartilhamento de responsabilidades. A gente, na exatamente. consulta, a gente fala, né? Jogo limpo, É, cartas na mesa pode e. fazer também, né? Eu sempre coloco, eu não assumo toda a responsabilidade porque não acho certo, né? Eu acho que cada a gente tem que os pais assumirem suas responsabilidades e a gente a nossa parte, né? E ambos concluir e definir como que será melhor aquele tratamento para aquela criança, né? Então eu acho que é uma dupla, né? Os pais e o profissional, né? Tem que estar de mãos dadas, né? E querendo melhorar a situação daquela criança. Não dá, como eu Uhum. vejo em casa, assim, joga tudo ali pro médico, pros terapeutas, né? Pra Senão, gente tentar resolver tudo. tem que ser um grupo, né? E todo mundo em prol daquela criança para evoluir, né? Uhum. Pronto, tem uma seguidora colocando aqui, ó. Meu filho passaria fácil o dia inteiro com os terapeutas dele. Ele ama as terapias. Que legal. É uma realidade, né? A Sim, gente, né, fica alegre em saber disso. Tem outras realidades diferentes. A criança não quer, não passaria o dia inteiro, né? é Não tem, assim, como formar um vínculo. Depende muito de pessoa para pessoa. isso. Os terapeutas têm o seu treinamento, né? Suas abordagens. Tem aqueles que a criança gosta de estar presente, e, né, tão, se sente tão confortável como se estivesse em casa. Embora ali nenhum pai, né, nem terapeuta, nenhum médico tem um vínculo superior ao vínculo da criança com os seus pais. Os pais, Então, com certeza. faz todo sentido o pai também se apropriar de algumas técnicas. Eu estou falando, não ser terapeuta, mas ali fazer aquilo para o bem do filho, com Sim, conhecimento, não por sim, intuição, né? Hoje a gente acha que é só seguir o fluxo que as coisas vão dar certo, né? sim. Igual a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, É, tem que se preparar, se tem preparar. que se preparar. E eu acho que é importante, assim, isso, os pais conhecem muito os seus filhos, né? Então, dê essas dicas para os profissionais que estão com ele, né? Tipo assim, eu já sei que se fizer isso desse jeito, ele vai aceitar melhor, né? Então, às vezes, isso facilita muito, né? A interação, a aproximação daquele terapeuta com a criança, né? Então, Isso. facilite a vida do terapeuta para poder ele atingir aquela criança. Então, acho que os pais têm que passar essas informações também. Eu já vi muitos pais assim falarem, mas o meu filho não se adaptou, não sei o quê, mas se você tentou passar o seu conhecimento sobre o seu filho para o terapeuta, isso é extremamente importante, né? Uhum. Porque a gente fica achando que, ele tem que saber tudo. Não, não é assim. É análise comportamental, né? Então, assim, É, o comportamento é também em casa, também na escola, né? Então, somente na clínica, ali que é um ambiente altamente estruturado, ele vai se comportar de um jeito. Em sim, casa, né, que tem ali uma estrutura, eu sempre falo assim, na clínica é bem estruturado, então é estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Em sim. casa tem outro tipo de intervenção e na escola, no É, infantil 2, 3, né, 4, na alfabetização, no maternalzinho é caos. é Então a caos. criança tem que conseguir, né, transpor o que ele foi ensinado ali num ambiente mais estruturado para casa e para a escola. É, mais ou menos isso. Uhum. Natasha, a gente já está com 1 hora e um pouquinho de live. Eu vou aqui só passar o visto no que a gente tinha combinado de falar para o pessoal que chegou agora e quer começar a live. A gente falou, né? A gente se apresentou, falou da nossa formação acadêmica, do nosso papel hoje nas respectivas cidades, tanto aqui em Recife como no Novo Hamburgo, na região, quanto que a gente atende, o que está chegando no nosso consultório, a situação mundial pós-pandemia, o aumento do número de diagnósticos, porque isso está acontecendo. Falamos um pouco de telas, né? Como o autismo nos impactou na nossa prática, na nossa formação, as experiências de graduação e residência, e alguns conceitos, né, permeando o que a gente estava conversando, o que é o autismo, como é o diagnóstico,
A gente não falou em questão de exames, nós falamos de medicação, diagnósticos diferenciais, o tratamento ideal possível e o real. Você quer abrir para perguntas aí dos seus seguidores? Dá tempo? Você está Podemos. com tempo? Posso falar mais um pouco. Então, eu não sei como é que funciona esse negócio das perguntas, É. mas Eu, podem botar que eu a- vejo. aqui embaixo, para mim está aparecendo desse lado aqui, Sim. é uma bolinha com interrogação. Você aperta ali e aí Ah, seleciona. Tá vendo? entendi. Não tem nenhuma pergunta. Ah, não tem. Perfeito. Eu recebi algumas, mas não estou conseguindo apresentar aqui, mas eu vou respondendo na caixinha, vou respondendo amanhã, ao longo do dia, e vou até te marcando para você Ótimo. auxiliar em algumas. Que também quem quiser me mandar, estou à disposição. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, mas eu vou responder ao longo da semana até no final de semana. Então, eu vou me organizando, Exatamente. né? Isso aí, gente, isso aqui é trabalho, não é brincadeira. A gente É, está usando o Instagram, como muitos médicos, para combater as fake news, isso. para evitar a disseminação de tratamentos sem evidência nenhuma, né? Sim, Como aí ozonioterapia, quelação, tratamento de base biomédica que envolvem dietas rigorosíssimas sem determinadas substâncias. A gente combate isso e tenta, pelo menos a quem está nos seguindo, a quem gosta de consumir nosso conteúdo, orientar da melhor maneira possível. Sei que a doutora Natasha está disponibilizando esse tempo depois de consultório, cansada. Eu também, depois de consultório, cheguei, não foi ainda nem dar um beijinho nos meus filhos que estão dormindo. Daqui a pouco eu chego lá no quarto e vou dar meu abraço e sim. meu beijo neles. É. É, Então, pode encerrar. eu acho que essas Você... servem para isso, né? Antes eu tinha uma Uhum, resistência, mas cada vez mais eu estou aderindo porque é uma troca de conhecimentos e a gente tenta passar conhecimentos que são científicos, né? São uhum, baseados, a gente estuda. A gente não ganha nada para fazer isso, né? A gente chega cansado do trabalho e tenta passar um pouco dessa informação, né? Para poder proporcionar um diagnóstico mais precoce, uma orientação melhor para os pais e assim a gente conseguir melhores resultados para os nossos pacientes, uhum. Não, né? mas a gente ganha. Com certeza você vai começar a receber pacientes mais esclarecidos, Sim, pacientes que já olharam tudo que você produziu, que estão vindo com questões realmente inteligentes, que aquelas questões mais básicas são sim importantes, mas que eles já conseguiram achar a resposta no seu perfil ou no perfil de outros colegas que estão sendo recomendados. E aí a consulta flui de uma maneira maravilhosa e só tem ganho, né? A gente ganha muito, muito com esse trabalho. O paciente já vem todo preparado com perguntas na ponta da língua, que muitas vezes a pergunta vem e você, eita, interessante, boto no bloquinho, vou colocar aqui, fazer um post sobre isso, essa pergunta que tantas pessoas, 3, 4, 5 pessoas fizeram, então merece uma resposta, sim. ou uma live, ou um story sobre isso. Só Nossa, eu tem quero ganho, Natasha. Continue, tá muito bonito seu perfil, cada. muito bem organizado, conteúdo bem correto. E eu vi que você também fez lives com o Dr. Diogo e outros colegas aí, tá explicando tudo direitinho, tá maravilhoso. Eu estou tentando fazer uma com uma geneticista maravilhosa, colega aqui do Clínicas, e aí eu vou te avisar também, porque acho que vai ser Anuncia que eu assisti, com então, tá. certeza. Muito obrigada, assim, eu gosto muito do teu perfil lá do Instagram, acho que quero ser assim, igual você, assim, todo dia tu tá publicando, bem atuante. Na minha rotina ainda tô com dificuldade de ser tão atuante, assim. Mas comecei assim. Eu quando vejo o seu, nossa, como tá organizado. O meu ainda era bem trash, era tudo handmade, né? O seu tá bem. Tenho Mas ajuda. começa assim, que ajuda bastante. Mas eu acho que a gente vai fazendo assim, a gente vai se comunicando, trocando ideias, né? Objetivando ajudar essas famílias, né, que estão querendo estimular os seus filhos da forma correta. Perfeito. Muito obrigado, viu, pelo convite. Mais uma vez. Tem assunto para mais 2, 3, 4, mas vamos encerrar aqui que já tem muita coisa suficiente para o pessoal assistir, comentar e perguntar e levar para o consultório. Sim, a gente combina Tá bom? outros assuntos, Perfeito. Estou à disposição, tá certo? tá? Então, Um beijão. abraço aqui com o calor do Nordeste. Em breve, no Congresso de Neuropedia, a gente se encontra. Vamos lá. Tchau, Tchau, tchau. boa noite.